Vida de Artista. Hoje eu tô aqui com meu grande amigo, meu conterrâneo, Amaury Oliveira. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Edu. Muito obrigado por aceitar o convite, antes de qualquer coisa, né? Pra quem não sabe, Amaury é ator lá da Bahia, de Ilhéus, tá certo? Mas Boa terra. maravilhosa. Inclusive, a gente estava comentando agora que tá gravando Renascer lá, a novela se passa em Ilhéus, não é isso? Daqui a pouco é capaz da gente ver ele lá, que a gente já conhece. Que Aguardem os próximos capítulos. Deixa aí, né? Mas me conte, amigo, vamos primeiro apresentar um pouco mais você ao público. Conte pra gente um pouco do seu histórico. Você veio de Ilhéus, foi pra Salvador, não é isso? E me conte como é que você teve essa sua dinâmica de começar a atuar. Engraçado, né, Edu, que quando eu tava vindo pra cá, desde ontem, na verdade, pensando nesse encontro de hoje, passa um filme na cabeça, assim, porque eu acho que essa trajetória, né, saí de Ilhéus, fui pra Salvador para estudar, enfim, para fazer artes cênicas. Você estudou na UFBA? Eu fiz UFBA, que lá a gente chama de escola de teatro. Escola de Edu teatro. fez também, ó. Você conheceu o João lá também, né? Conheci o João, você fez curso livre, não foi? Eu fiz o curso livre, exato. Eu lembro de você chegando lá para fazer o curso livre, que a gente se encontrava, né? Direto. A escola de teatro lá na Bahia é legal por isso, assim, porque todo mundo se vê todo e se conhece. É desse tamanho, né? Todo mundo acaba, se você não conhece, um conhece o outro, que apresenta, e quando você vê, tá todo mundo na mesma bagaceira. Né? Todo mundo sabe de todo mundo, então a fofoca corre solta. Mas é uma delícia, eu tenho saudade muito da escola lá de teatro. Pô, eu acho que foi um ano mais intenso assim na minha vida, porque eu fiz direito também na Católica e na mesma época eu fiz o curso da UFBA. Então pra mim foi tipo, eu não tive vida social fora dos ambientes da faculdade, assim. Foi uma doideira na minha vida, mas foi muito bom. Mas aí você saiu de Ilhéus com quantos anos? Eu saí de Ilhéus, eu ia fazer 21. E já foi direto pra... Eu passei no vestibular, eu fiz a UFBA fazia os vestibulares no interior também. Não sei se continua fazendo. Sim. E aí, nesse ano que eu fiz, quando eu passo, porque assim, eu não queria fazer a escola de teatro. Ah, não? Eu pensava em fazer um curso livre. Tipo você, assim, ir para Salvador, fazer um ano, né, se eu não me engano, um curso livre, porque muitos atores... faziam curso livre e o curso livre acho que sempre foi muito aplaudido, a né? referência do curso livre sempre foi muito boa. Agora também tinha a pauleira, que era um ano inteiro, sem sábado, sem domingo, sem fim de semana. Não sei por quê. Eu tinha esse desejo, assim, de fazer o curso livre e não a escola de teatro. Mas aí acabei que eu fiz o vestibular, não me arrependo. E nesses 4 anos, 3 anos e meio de curso, eu vejo como foi importante para mim ter feito. Mas antes disso, eu fazia teatro em Ilhéus. É isso que eu ia te perguntar. Você começou quando? Quando é que você, ainda criança, adolescente, quando é que você deu esse start? Gosto, experimentei e curti. Eu sempre, desde criança, tive a vontade, o desejo de ser ator. E aí, com 15 anos... eu fiquei falando muito com a professora que tinha lá na minha escola, ela me dava professora de português, eu perguntava a ela quando é que ia ter teste, quando é que eu poderia fazer teatro, e aí eu fiz um teste lá em Ilhéus para um espetáculo de um diretor, enfim, que hoje até mora em Salvador, Gildon Oliveira, você chegou a conhecer? Gildon, a primeira peça que eu fiz foi com ele, e aí depois comigo aconteceu aquela historinha que Fernanda Montenegro contou uma vez. Se você quer fazer teatro e não consegue viver sem fazer teatro, primeiro sinta o porquê que você quer fazer isso. Se você ficar sem dormir, se você não entender de onde aquela agonia de não estar no universo, a gente chama isso de lafiou, confirmou. Quando alguma coisa acontece, essa magia acontece. Volte a fazer teatro. E quando eu fiz essa peça, eu fiquei com medo, cara. Eu disse, eu não quero mais fazer teatro. E aí eu vivi essa historinha de Fernando. Eu passei quase um ano agoniado. Gente, o que está acontecendo? Eu não entendia. Alguma coisa falava, volte. Volte. Volte pra quê? O que é isso? Entendeu? Você é ator, você sabe disso. Comigo teve algo... talvez semelhante. Logo depois que eu formei no curso lá da UFBA, eu vim pra cá pra São Paulo, que eu ganhei uma bolsa do Wolf Maia para fazer o curso de TV e cinema deles. Eu fiquei um ano aqui, foi um ano dificílimo, porque primeiro, aqui meus espectadores do podcast já sabem, mas eu tive dificuldade principalmente do apoio de família. E eu voltei para Salvador depois de um ano e eu entrei em depressão.
e foi muito doido que eu ficava exatamente nessa coisa. Cara, eu não consigo me ver sem, eu não consigo me ver sem. E como eu já tinha formado também em direito, a família me direcionando para aquilo, eu surtando, eu não dá, eu não consigo me ver sem. Foi quando aí eu também dei o meu pontapé, quando eu saí daquela situação, dei meu pontapé e hoje eu tô aqui, correndo atrás do meu. Eu acho que foi importante para mim ter ficado, quando eu comecei, quase um ano sem fazer, porque quando eu volto também, eu digo que é isso, sacou? E a potência é outra, né? E foi onde eu comecei a entender que eu tinha que fazer várias coisas. Eu, dentro desse universo de atuar, eu fazia animação, eu trabalhava no Espaço Cultural em Ilhéus, com um grupo que eu trabalhei quando eu morava lá, o Teatro Popular de Ilhéus. Qual era o nome do grupo? Teatro Popular de Ilhéus. E aí, nisso, eu também, além de ser recepcionista desse espaço, eu fazia peças com o elenco e com direção do Romualdo lá em Ilhéus. E aí depois eu passo no vestibular e vou para Salvador. Mas e como foi a tua família nessa relação? O pessoal lá de Ilhéus. Ilhéus é uma terra maravilhosa. Se você ainda não conhece, pelo amor de Deus, vá. Terra de Jorge Amado, nossa, Gabriela. E tem um... Ilhéus, não sei. Você é de lá, vai ser suspeito. Mas Ilhéus tem um charme que eu acho que é uma coisa meio bucólica, que é gostosa. Não sei se é uma coisa do Jorge Amado. A gente que tem essa referência do Jorge Amado. Ilhéus tem o mel. Essa eu ainda não tinha ouvido, não. Mas pior que tem, eu gosto. Eu gosto demais daquilo. Tem muito tempo que eu não vou. Mas eu acho maravilhoso. E como foi essa dinâmica da tua família para te ajudar? Sim, teve impulso, eles te apoiaram? Me conta. Eu estava até falando agora há pouco com a moça que eu conheci. Agora, esqueci o nome dela. Acho que ela é o nome da Raquel. A Raquel, a gente estava falando sobre isso, do desejo de fazer ou não fazer arte, do apoio familiar. E aí eu lembro que meu pai tinha muito medo, assim, sabe? Meu pai ficava preocupadíssimo, ele dizia, porque é uma profissão que exige muito da gente, né? A gente tem que abdicar de muita coisa para continuar. E se tratando de Brasil também. Então eu lembro que meu pai falava, cara, porque eu sou filho de mecânico, com uma dona de casa, minha mãe linda, e eles tinham, meu pai especificamente, tinha muito medo, assim, de como é que eu vou viver disso, porque é uma profissão que todo mundo duvida, né? Como você sobrevive como ator. E tem essa coisa também, os pais sempre querem que nós, filhos, tenhamos algo a mais que eles, sejam... superemos dificuldades, inclusive, que eles passaram. Então, e por essa estabilidade que a carreira artística dá, eu acho que todo pai tem. Tanto que eu confesso, eu já tive um tempo em que eu colocava muita energia do tipo, meus pais são culpados por isso e aquilo. E hoje não, eu sou mais sóbrio quanto a isso. Tipo, eu entendo o lado deles hoje, talvez a maturidade, o tempo, traz isso de ver que não existe um culpado. Eles estavam me direcionando porque... foi a forma que os pais deles ensinaram e tal. E graças a Deus eu também não cedi a essa coisa mais histórica de família, no meu caso. Ainda mais fazendo direito, que eu me formei junto. Então... eles nunca me desestimularam, irmão. Acho que meus pais nunca pararam para dizer assim, não faça. Mas existia um medo do que poderia ser. Minha mãe, muito ingênua, falava, vai, faz... Eu achava tão poético a forma dela me apoiar, porque mesmo que talvez ela não entendesse muito, existia uma alegria em quando ia me ver em cena. É isso que eu te falo, perguntar eles iam te ver. Meu pai assistiu uma peça minha, e nessa peça eu fazia 2 personagens. É engraçado essa história. Porque eu fazia um homem e uma mulher, né? O mesmo personagem era apaixonado um pelo outro, só que eles entravam em cena em momentos diferentes. E aí eu lembro de meu pai assistindo e como eu fiquei com vergonha porque era a minha primeira peça, né? Como eu fiquei com vergonha de estar ali fazendo aquele personagem, mas ao mesmo tempo aquela coragem nossa de sou artista, ainda entendendo o que era ser artista. E eu lembro de minha mãe, uma vez ela me confidenciou isso, que ela foi assistir a peça e aí quando acabou, ela disse que deu vontade de subir lá no palco e arrancar minha peruca. Sai, Maurício! Eu achei isso tão engraçado, porque eu acho que não era que ela não entendesse,
Mas eu acho que por não ter tido na família, eu acho que eu sou o primeiro artista da minha Uma família, referência sabe? e É, tal. uma referência familiar, enfim, até histórica mesmo. Ela ficava na dúvida do que era aquilo. Era de verdade, era de mentira. É, E por ser um bom ator, né, gato? Então você também tem isso. De repente entusiasmou sua mãe. demais, né? E entrou alguma Esse coisa não é ali. meu Não filho, é meu não. filho, não. Tem isso também. Mas foi bom, assim, ter sido desafiado com essa primeira peça, assim. Acho que o desafio move a gente mesmo. E na hora que você decidiu que ia fazer vestibular, que você passou e foi para Salvador, como é que foi essa coisa da distância também com a família? Imagino seus pais apegados também, como todo pai que tem aquela síndrome do ninho vazio. E como foi também essa distância para você? Você foi para Salvador, onde é que você morou? Você estava morando pela UFBA? Me conta um pouquinho. Como foi essa saudade também? Porque apesar de Ilhéus também ser da Bahia, existe muita diferença já de Ilhéus para Salvador. Apesar da gente ainda ter essa coisa, essa baianidade que tem tudo. Mas conta pra gente. Eu acho que ter mudado de Ilhéus para Salvador foi um passo muito importante para mim. E quando eu faço essa passagem, né, eu posso dizer assim, eu acho que eu amadureço muito nessas questões emocionais, né, me entendendo como artista, como ser humano, como homem. Então a saudade aconteceu, né? É real essa Sim. saudade. Assim, eu lembro que minha mãe ficou preocupada. Assim, minha mãe disse: "E agora, você vai morar em Salvador?" Cara, eu tinha uma segurança daquilo, ao mesmo tempo que era medo. Uhum. Era medo e segurança, medo e coragem. Acho Sim, que sim. é um paralelo muito forte na vida da gente Não, eu isso, acho né? que um fica junto do outro, um impulsiona o outro. Muito, Você tem que é ter uma linha medo tênue, né? para poder ir, porque a coragem e o impulsionamento só se você tiver medo. Se você não tem medo é porque você não está tomando atitudes para enfrentar, seja lá o que for. Então acho que os dois estão muito juntos. Ter enfrentado, eu acho, essa mudança de cidade e até hoje, né? Eu tô na minha quarta cidade já. Sim. Ilhéus, Salvador, Rio e agora São Paulo, assim. Daqui a pouco a gente vai para Londres e Isso vamos aí, ver o pra que vai fora. acontecer. E lá em Salvador, você teve. Ó, o sotaque já tá até vindo mais natural, só porque eu tô com baiano aqui na minha Baiano, frente. baiano. Mas lá em Salvador, como foi essa sua adaptação? Você falou, você acabou morando lá com o pessoal da UFBA. Foi difícil também dividir um espaço mais comunitário? Me conta um pouquinho, porque eu acho que também é um dos primeiros impactos que você tem. Você sai da casa de pai e mãe, que querendo ou não, é um lugar seu, você está mais confortável e você vai dividir com outras pessoas. Conta pra gente suas dificuldades ou não, os Não, prazeres que teve. é muito boa essa pergunta que Edu tá fazendo, porque serve até como conselho assim para os amigos, colegas, enfim, quem estiver assistindo esse bate-papo aqui, de onde estiver assistindo a Universidade Federal da Bahia. E eu acho que isso acontece no país todo. Tem um projeto de assistência social a estudantes que vêm do interior. Sim. E eu vivi isso na prática. Assim, se eu não tivesse a universidade me dando moradia, café, almoço e janta, o que são coisas extremamente necessárias para um cara como eu e muitos outros que estão no interior e que não têm essa assistência familiar, eu não teria ido para Salvador, por exemplo. Eu não teria ido fazer faculdade, entendeu? Então acho que são projetos necessários, essenciais, que o governo, de um modo geral, tem que pensar em fomentar, porque para mim foi importante. Eu acho que o cara que eu sou hoje, eu não posso esquecer de ter tido esse suporte da universidade e o quanto isso colaborou para o homem e para o artista que eu sou hoje, assim. Desafios houveram, sabe, Edu? Vários, assim. Nada foi perfeito, mas tudo foi especial. E como tinha que ser, né? Graças a Deus. E essa questão desses projetos, eu tiro muito também do próprio... Eu estudando lá na UFBA, eu, graças a Deus, posso dizer que eu era um privilegiado, sou um cara privilegiado. Eu saí de... Primeiro, por estar em Salvador, eu já era de lá, então eu já tinha casa, morava com meus pais, não tinha uma dificuldade. Mas 80%, 90% talvez dos meus colegas eram do interior da Bahia. Então eu lembro que toda semana a gente tinha aula todos os dias, qualquer feriado que tinha, o pessoal Ia pro interior, era o momento de encontrar família e tal. E pelo próprio curso livre, a gente não tinha nem final de ano, não tinha nada. A gente só tinha a data de Natal do dia 25, a gente só tinha a data do Réveillon do dia 31. Eu lembro que eu também, como bom advogado, na época eu fiquei muito puto, porque eu via
os colegas de Salvador olhando, aqueles que moravam lá, olhando, ah, não, mas a gente, vamos ensaiar todos os dias, inclusive no... Eu, não, peraí, tem gente que vem do interior que só tem esse momento para encontrar a família. Por que que a gente, um dia de ensaio não vai matar ninguém? Ah, mas a gente vai estrear. Mas todo mundo tá segurando a onda. Todo mundo já ensaiou bastante. Eu lembro que eu briguei na época com o Paulo Cunha, coitado do Paulo. Paulo, desculpa. Mas depois a gente conversou, obviamente, mas foi uma coisa que eu bati teste. Eu, cara, tem gente que não tem por que estar aqui por causa de um dia. A gente tem que pensar no outro, tem que ter empatia. E eu acho que a UFBA, de forma geral, a gente fazia muito isso. Todo mundo muito se ajudava. E é o que eu mais sinto falta, assim. Meu grupo até hoje, meus fubás. João Saraiva tá no meio, obviamente. Joãozinho, beijo. Beijo, quero ver quando ele vem aqui pra gente. A gente te ama, João, um artista incrível, um irmãozão, né? Não fala que ama, Fez não, teatro senão, com a gente. Se falar que ama João, ele vai ficar se achando dentro de casa, não. Se acha, João, se acha mesmo. Saudade dele. Mas é isso, a UFBA dava de tudo. E era isso que era o mais gostoso, que é você sair da sua caixinha. No meu caso, essa coisa desse privilégio meu, eu encontrei pessoas que eu jamais teria encontrado com energias completamente diferentes e que hoje são meus amigos até hoje. Meus melhores amigos, talvez. Sabe o que eu acho muito prazeroso e satisfatório, Edu? Acho que na caminhada da gente, você, que também é um ator baiano, né? O quanto a Bahia dá pra gente um suporte educacional e de formação único. Sim. Não desmerecendo as outras Claro. universidades, mas a gente só pode falar das experiências que a gente teve. Então, assim, a universidade, para mim, ter conhecido Hebe Alves, Meran Vargens, sabe, Luiz Marfuz, são você com Paulo Cunha, né, muito mais próximo, Marta Sabac. Gente, os professores da universidade e todos os artistas da Bahia que ensinam a gente, são maravilhosos. até hoje, é de uma escola, assim, eu tô revendo e adoro o programa Roda Viva, os mais antigos. Sim, eu vi no seu Instagram que você estava vendo. E ontem eu estava vendo de Daniela Mercury, ela falando do porquê que ela escolheu, 1996, essa entrevista que ela deu, por que ela escolheu continuar em Salvador. Porque ela precisa da referência de lugar para continuar criando. E me veio esse insight, assim, de entender do porquê que eu volto sempre para Bahia. Por que eu volto sempre para Ilhéus, sempre para Salvador, que também é a minha cidade, né? É para não esquecer de onde eu vim e aonde eu quero chegar. Então eu acho que essa alegria de ter compartilhado dessa vivência, mesmo porque eu saio de Salvador com 27 para 28 anos, então dos meus, desde criança aos 28, é Bahia, né? Me formando, me ensinando como ser humano, como artista. Então tudo que eu sou hoje, muito do que eu sou hoje, eu devo a esse aprendizado todo. Eu tenho uma historinha assim que eu acho que você vai identificar. Eu, obviamente, falo com o maior orgulho que eu sou de Salvador, sou baiano. Obviamente, a gente tem nossas questões com Salvador. E são muitas também. São muitas, mas o que eu mais gosto de ser nordestino de forma geral, porque eu acho que a gente tem uma energia diferente os outros lugares do país pensam muito em trabalho, a gente trabalha também muito, mas a gente não deixa de perder a nossa leveza, a nossa humanidade. Isso eu acho uma das referências que eu tenho maiores assim na minha vida, a pessoa que chega em Salvador e qualquer baiano que se preze tenta ao máximo, a qualquer custo, pegar a pessoa no aeroporto até hoje. Olha só, pelo amor de Deus, a gente não é barrista, não. A gente está dizendo só que a nossa história de lugar é muito especial pra gente. E como a gente, com certeza, tem muito que aprender com o Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Minas. Cara, você morou no Rio também, né? Como a gente amadurece naquele lugar. Sim. São Paulo hoje. São Paulo é uma escola pra mim. Eu acho que isso é o diferencial também da nossa trajetória, sabe, Edu? Viver nesses lugares. E a gente aprende um pouco de cada um. Mas essa coisa de pegar no aeroporto é muito da gente. É muito da Bahia, meus pais, às vezes, eu falo, não precisa, hoje tem metrô, eu não preciso. Eu chego na porta e cara, não, eu vou te pegar. Isso, amigo. Eu nunca peguei o metrô do aeroporto para casa dos meus pais ou para casa de ninguém, porque até hoje alguém vai me pegar. Quando você tá aqui em São Paulo, as pessoas, não é que as pessoas não querem te pegar, mas a própria correria, o trabalho, as pessoas... A dinâmica é outra, né? Outra, entendeu? Mas eu acho isso muito doido, que até hoje eu nunca peguei o metrô em Salvador do aeroporto para casa. Mas me conta, depois disso, você terminou a UFBA e... Me conta os espetáculos que você já esteve à frente. Eu lembro do musical, até que você fez com o João,
que eu não tô lembrado qual era o nome. Éramos Gays. Éramos Gays, esse eu lembro muito, que eu cheguei a fazer teste pra esse, mas enfim, na época eu não lembro exatamente porque eu não cheguei a continuar. Mas conta um pouquinho pra gente desse seu primeiro momento já como profissional lá em Salvador. Eu lembro que quando eu chego em Salvador, eu fui aconselhado por um colega a olhar sempre para os murais da universidade, que ali eu ia encontrar possibilidades. E eu lembro de ver os testes que rolavam, alguns lá. Mas antes disso, além de ter feito muitos os cursos, as montagens semestrais, né, porque a universidade, o meu curso era modular. Então, todo módulo, a gente, além de ter aulas práticas, a gente montava algum espetáculo. E ali eu ia exercitando também o meu ator. Antes de fazer esses espetáculos em Salvador, eu fiz também mais algumas peças em Ilhéus, mas em Salvador eu acho que eu abro essa porta do profissional. Sim. Porque é de Salvador que eu vou fazer Globo, é de Salvador que eu faço filmes. Sim. Então acho que Salvador consegue me botar em contato com esses profissionais que eu também queria muito trabalhar. Claro. Sempre quis fazer televisão, sempre quis fazer teatro com Márcio Meirelles. Márcio é um diretor do Bando de Teatro Lodum. O Márcio me chamou para fazer peça. Trabalhei com o Bando de Teatro, foi um grupo que me ensinou muito. Eu fiz acho que uma peça com eles, mas pareceu que eu tinha feito 10 peças com eles, porque é tudo muito intenso. Trabalhei com a Aninha Franco, lá em Salvador também, e esse espetáculo Éramos Gays, que modéstia à parte, até ganhei o Braskem, ganhei o prêmio de teatro. Eu cantava, dançava, e tinha uma cena... Era uma delícia, era um musical, né? Era um musical. Tinha... Baiano. Muito baiano. Mas que veio o pessoal... Eu amava fazer aquele espetáculo. Mas eu lembro que veio o pessoal de fora pra o diretor é paulista, uhum. o Adrian Stanway, e veio alguns bailarinos dos Estados Unidos. O Jim Conner e eu esqueci o nome do outro bailarino. E eles dirigiram toda a partitura física e dançante do espetáculo. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, cada um tinha um solo. E eu tinha um solo maravilhoso. Lembra pouco, mas conta, é bom que eu vou relembrando. Gente, eu adorava. Eu me divertia muito fazendo esse espetáculo. Era um espetáculo que discutia questões de gênero, né? Questões sexuais, enfim, a liberdade de um modo geral. E tinha um momento que no meu solo, eu cantava uma rocha. Pra quem não sabe o que é rocha, hoje até dizem que é mais sofrência. Na Bahia, a sofrência é a rocha, é o primórdio dessa sofrência. Que pra mim é muito melhor ainda a rocha, tá? Amo. Pablo. Pablo, beijo! E aí, nesse arrocha, todo gingado, todo remeleixo baiano, o figurino era um macacão. Eu puxava esse macacão. E ficava de calcinha vermelha. Maravilha. Eu lembro lá no módulo, assisti 2 vezes no módulo. Gente, ó, na boa, assim. As mulheres enlouqueciam, cara. Elas falavam assim, gente, que é isso? Olha que louco, né? E isso há mais de 10 anos atrás... E é isso que eu ia falar. É um momento também que a coisa do discutir mais o gênero ainda não era tão explícito. Hoje a gente, graças a Deus, a coisa tá cada vez mais talvez, aberta. Eu não sei se caberia até. Talvez até coubesse, mas eu acho que... O impacto foi outro. Aquele impacto, naquele momento, era muito forte, porque as pessoas iam uma loucura, assim. E eu não entendia muito, ao mesmo tempo entendia, porque tinha a malemolência nossa, né? O gingado que fazia elas e eles criarem aquele interesse lúdico por aquele homem de calcinha vermelha dançando e cantando uma rocha pra você. Você tem vídeo disso? Você tinha que postar nas suas redes sociais. Eu queria tinha um vídeo que o diretor tirou, eu queria muito. Gente, pede pra ele. Era maravilhoso. Uma vez a Rede Bahia foi gravar, que a gente ia estrear. Você acredita que foram gravar essa parte no horário de meio-dia? E era uma rocha que falava muita baixaria. Então foi pesado. Mas eram músicas adaptadas, né? Era músicas e roteiro, tudo de Aninha Franco, mas tinha composição de Jerônimo, né? Músicas conhecidas. Do Fekine, se eu não me engano, músicas que eles, se eu não me engano, acho que escreveram para o espetáculo. Foi? Foi. Então acho que Salvador, na minha
experiência enquanto ator de teatro é o que eu mais vivi intensamente. Assim, sinto falta, faço muito menos teatro do que eu gostaria. E eu acho que eu vim para São Paulo também nessa perspectiva de fazer mais teatro, de pensar nessa formação, né, da continuidade do meu ator. Todas as minhas idas e vindas é para continuidade do meu ator, assim, Mas, sempre. não sei, talvez você tenha a mesma impressão que eu. O fato da gente ter se formado lá e ter se mudado para uma cidade diferente, como o Rio, que você já morou, ou São Paulo, como a gente está hoje, também tem essa dificuldade do tipo, você não tem um grupo que você começa e que você entra no mercado. Você tem que tá tentando se incluir no mercado que não é seu. E essa coisa meio barrista mesmo de São Paulo ou do Rio, que é normal, que Salvador também deve ter para quem vem de fora. Eu acho que todo lugar tem sua bolha. Exato. Né? E aí eu sinto muita, às vezes, hoje menos, mas eu sinto que a minha cara de pau é muito maior hoje, mas, tipo, para você se incluir no circuito de teatro ou coisa do tipo, você tem que tentar quebrar essa bolha. Conhecer lugar, pessoas, né? E às vezes eu sinto essa dificuldade e não é uma coisa ruim, é normal, eu acho, como você falou. Sim, Todo lugar tem. Mas eu sinto que é uma resistência que às vezes eu fico, porra, se a minha galera que formou comigo estivesse aqui em São Paulo, nossa, você ia estar barbarizando aqui, fazendo loucuras. E isso eu sinto muita falta, sabe? Eu acho que tem o desejo da gente, né, de sempre estar trabalhando, mas tem também a realidade dos fatos, né? É fato, gente. Fazer teatro no Brasil, produzir teatro no Brasil, você está metendo as caras aqui num projeto desse. Você sabe o quanto demanda de energia, de dinheiro também, tudo é investimento. Então acho que o artista no nosso país, né, eu acho que luta muito para continuar. Irmão. A gente se vira em mil, né? A gente se vira em mil. Eu posso dizer por mim, assim, eu não posso falar que eu sou um ator só de teatro. Não. Isso eu acho bacana o cara que tem uma história só no teatro, porque... E parabéns. E que você vive só disso, mas eu vejo que eu preciso fazer 1 milhão de coisas como ator. Claro, dentro ainda desse universo da atuação, mas é publicidade, cinema, produção. Eu hoje eu tô fazendo curso de direção de cinema, eu produzo, eu tenho feito tanta coisa, inclusive o sustento básico para poder ter uma casa tranquila, poder me alimentar, e conseguir um transporte. Mas eu acho que é uma dificuldade que a gente tem no Brasil de forma geral. Não fora os tempos que a gente passou aí, né, nesses últimos anos, que não vou aqui comentar o inominável, mas a gente teve uma dificuldade. Graças a Deus hoje a gente está vendo de novo a cultura tendo outro olhar, mas ainda assim temos dificuldade, principalmente os atores que não têm ainda uma referência, que não são referência ainda na mídia, coisa do tipo, para a gente conseguir dinheiro para conseguir fazer as coisas ainda é muito suave, né? Se você não chega numa TV XYZ, você, para conseguir um suporte, ainda é muito grande e tem tanta gente talentosa. Muita gente boa, né? Muita gente... É o que mais me enlouquece, assim. Lá de Salvador mesmo, eu vejo meus colegas gente incrível que eu fico, gente, mas a pessoa não tem... Fora, tem que sair de Salvador, no caso de Salvador, para poder ter uma oportunidade. Isso é muito doido. É o que eu falei, não sei se conhece, você deve conhecer Vanessa Mello. Claro, eu vi, ótima. E foi o que a gente estava falando. Vontade de sair de Salvador, se você me perguntar, eu duvido que você queria sair. Mas a gente sai porque a gente sabe que o mercado ainda tem limita, né? Tem uma hora que a gente fica limitado, assim. E é de uma coragem absurda sair, porque só a gente sabe as coisas que a gente enfrenta, assim, todos os dias para continuar mesmo, né? E às vezes eu falo, tem coisas que eu já passei que eu nunca pensei que eu fosse passar na minha vida, até pelos privilégios que eu tive às vezes você não tem dinheiro para transporte, para ir para um teste. Você tem que pensar, vou para o teste ou não vou comer um prato legal hoje. Já tive Eu lembro de acho que ele já até morreu, um ator que morava lá em Ilhéus. Ele me contando que ele mudou para o Rio de Janeiro e que ele comia diariamente creme crack, porque ele não tinha dinheiro para comprar almoço, sacou? Então, assim, é uma realidade, eu acho, de muita gente de lutar para continuar. Essa palavra tá rolando muito aqui hoje. Continuar, lutar para continuar. O que é que te faz continuar? E, ao mesmo tempo, eu trouxe esse exemplo dele que lutava para continuar e comia o básico. Eu li uma matéria esses dias dessas de rede social
que o quanto a gente não pode aceitar o tenho que continuar como algo definitivo, porque as escolhas precisam ser respeitadas. Então, se dói muito, você precisa repensar. Sim. Que sacrifício é esse que você está fazendo, entendeu? Sim. Porque acaba arrancando um pedaço de você e te transformando em outra coisa, essa persistência que talvez te machuque mais do que te dê prazer, entende? Modéstia à parte, Edu, eu não posso reclamar, assim, eu sou um ator negro, nordestino, que sempre estou fazendo alguma coisa, sempre estou em movimento, mas eu sei que tem muitos outros colegas que não têm, sabe? E eu penso nessa galera que sofre muito para conseguir uma oportunidade, que sofre mais do que eu, né? Eu tenho empatia, sim, pela luta dos meus colegas. Eu acho que isso mexe comigo e o quanto não deve mexer para essas pessoas, com essas pessoas. Olha, sabe? Aproveitando que você está puxando esse tipo de assunto, eu digo por mim. 2023 para mim foi um ano muito difícil, porque eu entrei nesse lugar. E é isso. Nós, como atores, a gente já tem uma sensibilidade maior. Muito grande, a gente é muito sensível. Muito louca. E eu nunca pensei que eu fosse viver isso. E eu até cheguei no momento, não vou dizer que entrei em depressão, mas minha ansiedade estava muito louca. Mexe demais, cara. Gente, nunca vai acontecer. Por isso que é bom fazer terapia. Total, né? Não, terapia eu falo para todo mundo. Gente, primeiro dinheiro que você tiver, terapia, então vai numa faculdade que tem gratuito valores também. mais acessíveis. Não, faculdade, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, o primeiro lugar que eu fui foi na USP e eu fiz atendimento gratuito, porque eles fazem para isso é bom, porque a gente às vezes, principalmente para quem tá de fora, eu acho que às vezes a gente não tem com quem conversar ainda. E é uma profissão que mexe muito com a cabeça da gente, sabe? Você tem que cuidar do seu ori, né? Quem não sabe o que é ori no candomblé é a nossa cabeça. A cabeça da pessoa tem que estar muito equilibrada, muito no lugar. Sim. A gente vem acompanhando pessoas com crises de ansiedade absurdas, sabe? Enfim, vivendo nessa doença que é a depressão. E como isso faz você acabar tendo que lidar com essas questões da profissão de uma forma muito dolorida. E às vezes tem coisa que a ansiedade, eu digo por uma pessoa ansiosa, sou sim, a gente não consegue processar certas coisas. E você faz precisa de um profissional. Porque é alguém que te norteia, que te ajuda. Amigo não é psicólogo. Não, amigo ajuda. A gente não pode dizer que não. Mas a orientação profissional é diferenciada. Entendeu? E eu tô nessa. Eu tô no momento agora, eu comecei a fazer meu curso de direção, eu tô produzindo e me deu um estalo, cara, até que ponto ainda tenho a necessidade de estar à frente. Tipo, colocar minha cara na câmera. E aí foi quando surgiu, inclusive, o próprio podcast. Cara, eu não preciso, não é que eu não queira, óbvio, oportunidade todo mundo quer. Mas eu entendi que eu posso hoje mostrar meu conhecimento de tantas outras formas. Hoje eu dou aula, quem diria que eu ia ter hoje um curso em que eu sou coordenador, professor. Maravilha. E eu amo ver meus alunos. E você tá no universo, irmão. Eu amo, exato. Você tá trabalhando com arte. Meu maior medo era não estar mais no meio, onde eu gosto, onde me dá prazer. E é isso. E eu hoje, 2024, muito doido, porque dessa viradinha, não estou dizendo nunca, Edu, você desistiu de atuar, desistiu de modular. Não estou dizendo isso. Mas eu estou em outro momento. E se por um acaso acontecer, que ótimo. Mas eu quero curtir tudo isso. Eu estou amando estar aqui, por exemplo, no podcast. Tá me dando tesão. E para mim, a gente tem que ter tesão e tá falando do que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer. Entendeu? Também acho. E eu vejo muito isso. A gente tem um momento na vida que se tá te machucando, isso não só na profissão. Qualquer profissão e vida, relações, tudo. Amizade, né? Família. Eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de discutir as coisas de uma forma muito mais madura e livre. E o autocuidado também, que eu acho que é principal, porque a gente fica tão querendo saber o que o outro vai pensar da gente. Eu acho que a gente está num momento que, obviamente, eu não vou machucar você para cuidar de mim. Mas eu tenho o meu direito de me retirar e cuidar de mim sem afetar ninguém. E me deixa se não está fazendo mal, né? Exato. Acho que respeitar o espaço do outro, assim, isso para tudo. Você falou bem, assim. Se não está fazendo bem para você, eu tenho uma amiga minha que fala isso. Levante as suas fronteiras. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
É entendeu? como, fora as redes sociais também, que nos deixam nessa ansiedade. Hoje, eu hoje pego as redes sociais, eu tenho uma tranquilidade para trabalhar com ela, que há 2 anos atrás eu não tinha. Que eu fico vendo gente que até hoje tem uma certa ansiedade porque não quer sair nunca, que vive na rede social, ao invés de curtir um dia, deixar o celular Tem de que lado. equilibrar, né? Porque é isso, ainda tem a coisa do, rede social as pessoas só mostram coisa boa. Aí você fica enxergando aquela coisa como se a pessoa tivesse com uma vida maravilhosa. E não, e aquilo pode te dar gatilhos e gatilhos e gatilhos. Não se respeite, deixe de curtir, deixe de seguir, tenha autocuidado. Eu acho que tudo isso a gente está hoje conseguindo olhar para si em todas as relações e se defender no quesito. Essa energia não está valendo a pena para mim, então eu vou me cuidar. Eu acho isso muito importante, você ter autocuidado. E o psicólogo, tudo isso. Porque, no fim das contas, você é seu mundo. Se você não se cuidar, meu filho, seu mundo pode acabar. Não deixe. Entendeu? E essa coisa do ficar insistindo numa coisa que machuca, eu também acho que... Não, dá um tempo. Nem é desistir, mas dá um tempo, repense. Respire, né? Veja outros lugares, outras possibilidades. outros caminhos. Dentro até do universo ou não. Ou até... desista, se não ficar... e tá tudo bem desistir, porque faz parte também. E se reencontre. Desistir também é caminho. Exato, porque quando você fecha uma porta, outras se abrem. Outras se abrem. Não adianta você ficar tentando arrombar uma porta que não quer saber de jeito nenhum pra você. Eu sou um dos caras que mais incentiva o sonho, sabe? Eu acho que as pessoas têm que acreditar no que quer, no que desejam, no que fica um dia sem pensar. Sem pensar. Né? Sem essa frase. Se ficar um dia sem pensar naquilo, aquilo faz parte da sua vida, irmão. Se vire pra tá vivendo com isso. Agora, do mesmo jeito, o contrário. Se dói muito, se machuca muito, e se você precisa viver sem isso, muda essa chave. Ao menos repense. Eu acho que é por aí. Tomando essa primeira atitude de repensar, você já está tendo um autocuidado. Mas me conta uma coisa, hoje você também tô vendo, você já circulou, já fez novela, já fez série e tal. Primeiro eu queria saber com o que é que você está trabalhando, você está com algum agente, alguma agência? Eu já passei por alguns agentes, eu acho que eu estou no meu 4º, 5º agente. Hoje eu trabalho com um agente do Rio de Janeiro, Fábio Rios. Fábio Rios tem uma agência. Mas, cara, assim, eu acho que o agente é um profissional muito importante para o meio, para quem trabalha com mídia, É alguém que ajuda você a galgar certos lugares. Mas o agente não é a figura que vai conseguir trabalho para você, entende? Eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia. Você trabalha junto. Sim. Eu acho que o que pode acontecer muito, acho que as pessoas têm essa visão de... Tipo, vou ficar parado e deixa o agente vai venha. conseguir trabalho para mim. Não é assim, galera. O agente é um parceiro. E essa construção é junto, é coletivo, 50-50. Se o cara traz um teste para você, você pegou o teste, massa. Mas muitas vezes, eu já tinha feito alguns trabalhos em alguns lugares e essas produtoras, esses produtores de elenco já chegavam direto para me chamar e a gente negocia o meu valor, negocia o meu... o valor artístico, né, do meu trabalho. Alguém que se coloca à frente para poder te ajudar nessa parte. Porque eu também não gosto da gente ter que ficar sempre brigando para determinadas coisas, sabe? Para ter que se ajustar cachê, se ajustar diária. Eu acho que isso a gente recebe uma grana do nosso cachê para fazer isso. Mas não é para botar a gente nesse lugar de pai. Sim, sacou? Claro. Que às vezes muita gente faz assim. Não, pô, a gente não tá fazendo nada por você. Mas ele não tem que fazer nada por você. Até porque também tem outra coisa. As produções que você entra, desde uma produção de publicidade pequena que seja, até uma grande produção, numa novela, numa série, também a forma como você se comporta dentro dessas produções. Primeiro, o básico, educação. Equipe, como você trata as pessoas, como é que você se ética relaciona. No trabalho. Tipo, tem gente, eu já tive algumas produções, de eu olhar, só observando, de ver gente que não consegue dar bom dia a uma camareira que chega no... Muita gente faz isso. E você olha assim, gente, ao mesmo tempo que quer puxar saco do diretor, ou coisa do tipo, ao contrário, você tem que ter aquela educação básica, para mim é básico, assim como você chegou aqui hoje no estúdio, você falou com todo mundo super simpático, é o mínimo que a gente espera, mas... E isso também
é uma forma Faz de você parte ser do trabalho. lembrado de, ó, esse menino é agradável, ele sabe, não é só um bom ator, mas ele também deixa o ambiente agradável, ele respeita as pessoas. Já deixa, porque eu como booker, que também já fui, já trabalhei, eu já ouvi cliente olhar pra mim e dizer, ó, nunca mais mande esse menino, porque o ambiente pesou com ele aqui. Já ouvi isso. E você faz o quê? Você gela. Porque você. Aí você tem que procurar. A pessoa pode ser linda, pode ter o melhor perfil do mundo, mas pesou o ambiente, acabou. A produção pode ir por água abaixo. Eu lembrei de uma situação agora, porque assim, eu acho que exigir da gente o que você não dá não é correto, beleza? Se eu tô num trabalho que as pessoas não me respeitam, não me tratam com dignidade e não tem sido legal pra mim, eu não posso insistir em devolver a mesma coisa. Claro. Óbvio. Normalmente, isso é ética do trabalho, né? A gente dá e recebe proporcional, com uma reciprocidade na vida. Agora, há situações que os projetos não vão te oferecer o que você merece e você vai ter que ter jogo de cintura para não ser escroto também. Sim. Porque eu não concordo que a gente tem que devolver na mesma moeda, mas é exigir demais da gente. Sim. Sabe? Tem uma frasezinha linda, devolver na mesma moeda só amor. Calma. Calma, porque é complexo, irmão. Até porque se estão te dando alguma coisa que não está te fazendo bem, você vai ficar só dando amor? Não. Uma vez eu fui gravar um comercial uma vez, institucional, com o pessoal de São Paulo, e aí na hora de gravar, eu tinha combinado um número de cenas, eu cheguei lá, tinha o triplo. Você está testando o profissional, né? Depois o profissional não vale nada, é chato. Você se impor, não é disso que a gente está falando. Então, assim, eu tive que falar, gente, mas a gente não combinou isso, como é, vamos resolver aqui legal. E aí a gente conversou, deu uma adaptada, o diretor era tranquilo, então facilitou o rolê. Mas depois, na hora de assinar o contrato, a pessoa queria um contrato infinito pela minha imagem. Gente. E você... Pelo mesmo valor que eu fechei infinito. Aqui em São Paulo? Aconteceu isso. Gente. Eu disse, ó, desse jeito não vai rolar. Ah, mas criou aquele mal-estar, aquela coisa. E aí ela foi, depois voltou, trouxe correto. Mas entende que toma lá da cá? Me aconteceu algo semelhante ainda em Salvador. A gente sabe que também nesse quesito de publicidade, as agências não são as mais corretas, vamos dizer assim. Mas uma vez eu fui fazer uma campanha... Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Eu fui fazer uma campanha que era uma bebida. E aí eu era o principal durante o dia. Era aquela coisa, piscina, vamos beber, aquela coisa toda. E eu já tinha trabalhado com a produtora inúmeras vezes. E inclusive meus amigos, até hoje eu tenho contato com eles, pessoas maravilhosas. E eu, de repente, deu 6 horas da tarde, aquela coisa tipo, como era a campanha de sol, verão, só acabou, beijo, tchau, normal, como toda a campanha. Daqui a pouco tô vendo um movimento, mandou a gente trocar de roupa, já de noite, gente, coisa estranha, o que tá rolando aqui? E aí eu, vem cá, eu chamei, um dos produtores olhou pra minha cara e disse, vamos agora pra nome da bebida à noite. Eu, peraí. Aí eu cheguei pro agente que tava lá, vem cá, cadê o contrato que eu assinei? Aí tinha lá que só tinha a campanha durante o job. Isso aqui não tem, eu não vou gravar à noite. Aí tem aquela enrolação, mas não sei o quê. Eu que tenho personalidade forte, eu não vou gravar. Você tem que gravar, então tá. Peguei, rasguei o contrato na frente do cara, não vou falar nome, top. Joguei, tudo bem, a gente grava. Mas você tinha peça, tinha alguma coisa? Não tinha, mas eu não ia fazer, eram 2 campanhas que iriam pagar pelo preço de uma. Que terrível, gente. E eu, primeiro que no outro dia eu tinha compromisso. É coisa, viu? Então a gente passa cada coisa e foi a mesma coisa. E foi um escândalo, porque aí ninguém estava entendendo o que estava rolando. E depois e eram 2 campanhas mesmo que queriam pagar pelo preço de uma. E fora os cachês de Salvador, que já não são dos melhores, né? A gente sabe disso. Mas enfim, mas são muitas coisas que acontecem que tem que ter, e ainda tem que ficar de olho nisso. Porque às vezes você é um ótimo ator, mas você não tem experiência de pegar um contrato, de entender como é que funciona. Ou às vezes tem aquele medinho de, não vou me queimar para não fazer um... A experiência, né, vai dando para você essa consciência mesmo de como lidar, porque
eu acho que se você não souber como se impor também, Uhum. vai virar bagunça e aí, Sapateio. irmão, você não vai viver disso. Porque se não tiver esses cuidados, tanto seu para o trabalho que você está fazendo, tanto para quem chega, né, para produzir, para dirigir, pro resultado, para mim é tudo pro resultado. Uma vez eu estava fazendo uma peça como diretor e a gente discutiu, né? A gente discutiu sobre a cena e tal, eu meio que me exaltei, sou docinho, mas às vezes brigo também, se tiver que brigar. Mas tem isso aí, eu sou ao contrário, não sou um pouco, eu sou mais amarguinho. Sou doce quando é mais tranquilo, mas eu tô sempre um pouco mais armado. E aí eu falei, cara, isso aqui é tudo pro resultado do trabalho. Se a gente briga, é pro resultado do trabalho. Se a gente não tá se entendendo, resultado do trabalho. Se tá tudo flores, já, amorzinho, resultado do trabalho. Exato. Então a gente tá junto nessa, entendeu? Respeito mútuo, né? Cara, eu acho que se a gente entende o trabalho coletivo, seja ele qual for, uma novela, um filme, uma série, um espetáculo, tudo pro resultado, a gente não leva pro pessoal, entendeu? Passa e acabou. Agora, se for levar pro pessoal, se for levar pra vingançazinha, Aí não vai vai fazer outra coisa, irmão. Não trabalhe com arte, não. Vai fazer outra coisa. Mas aproveitando que você já deu uma puxada, conta para aqui, para os espectadores, os trabalhos no audiovisual que você já fez, aqueles que você de repente mais gosta, mais destaque, para eles verem, ó, esse rostinho eu já vi, pra gente ter uma referência sua. Conta pra gente. Cara, eu modéstia à parte, já fiz umas coisas legais aí. Tem um filme. Bastante, né? Modesto. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que tá na Netflix. E foi um dos grandes filmes assim que eu acho que eu tenho na minha trajetória, sabe? O Irmã Dulce. Você assistiu? Sim, assisti. Então, eu morava Como não assisti, né? Todo mundo de Salvador lá, os amigos todos, fiquei louco quando vi. Teve uma super pré-estreia lá. E o Irmã Dulce é um presente, eu acho que na minha vida, porque além de eu ter contado a história dessa santa, né, da Bahia, desse anjo bom da Bahia, foi um personagem que me deu uma visibilidade muito legal, assim. Depois dali eu fui fazer Globo, fiz participações, fiz novelas, continuei fazendo filme. Acho importante falar, talvez, das coisas que eu vou lançar, né? Sim, também, acho por favor. Acho que esse ano tem 2 filmes que eu fiz e que pode ser um divisor, assim, bacana, porque é minha primeira comédia, Morando com Crush, o nome do filme, direção do Chu, que é um diretor, ele é oriental, mas mora no Rio de Janeiro, e eu faço um médico, pai de família, uma família bem sucedida, sabe? O Marcos Pasquim, a Juliana Alves, um elenco bem legal, assim, a gente lança esse filme esse ano e é uma comédia, eu faço um médico. E, paralelo a ele, tem um lançamento de um outro filme que conta a história das polacas, que foram as judias que foram traficadas e exploradas sexualmente no Brasil, especificamente se passa lá no Rio essa história. E eu faço o Isaac, que é um dos funcionários desse bordel. Então são 2 personagens muito diferentes, um é mais denso, sério, o outro personagem desse filme de comédia já é mais solar, já é mais divertido. Então tem esses 2 filmes. Estou esperando para lançar também uma participação que eu fiz agora no SBT, na Infância de Romeu e Julieta. Deve passar aí nas próximas semanas. Já para agora. Já para agora. E gravei também uma novela para Globoplay. Guerreiros do Sol. É isso que eu ia perguntar, pode falar já? Pode. Conta pra gente esse personagem. Guerreiros do Sol. Eu fiz o Santos, que é um dos jagunços, né, do Irandi Santos, que eu sou fã. O Irandi, assim, ver o Irandi no set. Deve ser. Cara, é aula. Imagino. Você fica caladinho só observando. Você fica caladinho só observando a partitura que o cara faz, sabe? A inteligência cênica. A inteligência cênica para respirar o espaço que ele domina, para olhar, é muita sensibilidade. Para mim é referência, muito orgulho de ter conhecido e trabalhado com ele. É uma novela que a Globo vai lançar ano que vem, Guerreiros do Sol, e é livremente inspirada em Lampião e Maria Bonita, e vai trazer o foco. A Globo é muito esperta.
vai trazer o foco para o feminino. Então, numa época, né, Lampião e Maria Bonita, onde os homens eram quem comandava. quem comandava. E é o que, de repente, a gente tem de referência desse Exatamente, casal histórico. É só do Lampião, só exatamente. do Lampião. Tá na hora da gente entender quem era essa mulher forte que estava por trás dele. É. Por trás do lado, melhor dizendo. E né? fala do bando dele, né? Então não fala dele, mas fala da descendência do bando que legal. dele. É muito interessante. Contando cada um, de repente. A gente gravou em Alagoas, Sergipe e lá no Projac, nos estúdios Globo. Delícia, nossa. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem, vamos ficar de olho. E aproveitando, já que você já deu alguma referência aí de alguém que você admira muito, conte referências do Amaury, atores, atrizes, diretores, pessoas que você realmente admira, gostaria de trabalhar, já trabalhou, ainda não. Engraçado você falar sobre referência, porque eu tô desmistificando essa ideia de referência que tá distante da gente. Eu quero referências reais. Sim. Eu admiro meus amigos atores, por exemplo. Eu já falei deles, mas assim, falar de Ângelo Flávio, que eu não sei se você conheceu. Ângelo é um ator baiano, dramaturgo, diretor, negro, sabe? É referência para mim. Quando o cara fala o cara dá aula de conscientização. É um artista de alma assim que eu admiro demais. Ele é baiano. Tem o Zé Carlos de Deus, que é outro ator baiano também. Uma galera de teatro que já fez e faz coisas na TV, no cinema, mas que o meu encontro com eles foi através do teatro. E o quanto essas pessoas, o processo criativo dessas pessoas é de uma rebeldia, de uma ousadia. De alimento em outro lugar, né? Cara, é muito anárquico, sabe? Sabe, é pegar um copo e dar uma vida a esse copo que você fala... Que isso, irmão? E faz parte do ator, né? Eu acho que a anarquia tá um pouco na gente, porque a gente tem que questionar as coisas. Aquela coisa de você só fazer o beabá pra aparecer na televisão é muito... Ok, tá tudo bem, faz parte, tem o seu lugar. Mas essa coisa anárquica de você fazer uma coisa diferente pra cutucar a sociedade, cutucar o outro, eu acho importantíssimo. Eu gosto muito de conhecer gente nova. Recentemente eu fui assistir, você falou da escola do Wolf... Você falou, não foi? Falei. Eu fui assistir uma montagem que eu nunca tinha visto da Flavinha, que é uma atriz também paulista, que trabalhou com Antunes, mas ela dirigiu e está dirigindo muitas peças lá nos cursos do Wolf. E aí eu fui ver e eu fiquei encantado assim com um menino, cara. Ela dirigiu Boca de Ouro. Eu não vou conseguir lembrar o nome do menino, mas eu gosto de ver novos atores também. É bom, né? E você vê o fogo no rabo do ator, velho. Aquele... Cara, aquele tesão, boa, não tá nem aí, vai, se joga. Diga aí. Nossa, como é que a gente fica? Nossa, é uma das coisas que eu mais tenho vontade de voltar, é fazer teatro mesmo. Teatro, tipo, às vezes fica, audiovisual e tal, porque querendo ou não, tem essa referência, mas não existe energia mais louca do que você tá ouvindo no teatro, em cima do palco. Não existe pra mim. Porque tudo pode acontecer, né? Até o errado tem que dar certo. Acabou. E eu acho que o que é mais valioso do teatro é essa efemeridade, sabe? Vai acontecer, não tem pra onde correr. Se você esquecer o texto, se você... Isso que você falou, erro e acerto, erro e acerto. Vai ser, o seu colega vai te ajudar, como é que vai ser. E um espetáculo, de repente, vai ter uma puta de uma energia, um outro, de repente, pode cambalear um pouquinho, porque, de repente, não tá tão concentrado. Mas, mesmo assim, você coloca toda a sua energia daquele momento. É muito doido. Sabe o que eu fico muito deslumbrado com essa ideia do que a gente repete e fica diferente? Sim, total. Toda noite no teatro é diferente. Acho que é o Manuel de Barros que fala isso. Repetir até ficar diferente. E o quanto você faz a mesma coisa de outro jeito. É aquela coisa de você nunca entra no mesmo rio, né? A água mudou, minimamente. Então você tá sempre numa novidade, é sempre aquele momento e você tem que curtir aquele momento. Eu acho que as pessoas precisam ver mais teatro, sabe? Sim, pra mim, eu vejo muito. Acho que essa arte milenar tem que ser mais valorizada. Eu acho muito legal isso de São Paulo. Sim. São Paulo as pessoas vão pro teatro. O Teatro Oficina estava recentemente assistindo de novo outra peça deles. Eles estão em cartaz com o Jogo do Poder. Ainda não vi, tô querendo ver. E o Teatro Oficina ali é um celeiro de cultura e de arte. Daqui a pouco vão construir o Parque Augusta.
não deixem de assinar uma petição. Tem uma petição online para fortalecer o movimento. Tem alguma deputada à frente dessa petição. Então, assim, o Teatro Oficina precisa da gente. É um espaço de formação com um elenco enorme, Fora sabe? A história, né? Eu acho que tudo A história ali é do Zé e do teatro e do Brasil passa ali, pelo Teatro tá ali. Oficina. Exatamente. Então, Eu gosto disso aqui em São Paulo porque eu vejo uma valorização independente de o ator é paulistano, o ator é isso, coisa que infelizmente lá em Salvador, por exemplo, pelo menos na época que eu ainda estava, já tem mais de 10 anos que eu saí de lá, muito, só vai fazer sucesso se vier de Rio e São Paulo. Infelizmente, a gente via acontecer muito isso. Enquanto tinham peças maravilhosas locais, que praticamente você convidava as pessoas ainda pediam a cortesia, o amigo. E eu ficava, gente, cada coisa espetacular que tá aqui, é próximo, e as pessoas não dão. Não, é engraçado, porque eu morava em Salvador e eu ia muito, sempre fui de muito ao teatro. E quando eu morava lá, eu ia muito. E eu via poucas pessoas no teatro. Isso me entristecia, assim. Por mais que eu tenha um amor enorme pela Bahia e pela a história que eu vivi lá, e vivo até hoje, eu acho que eu sentia falta, assim, de ver as pessoas mais no teatro, de ver os teatros mais lotados. Sim. É isso que você falou, era uma peça ou outra que... quem é que tá no elenco? Quem é que vai? Ou quando às vezes tinha um espetáculo incrível, vamos lá, do Bando do Teatro Lodum, rolando. Você via que era sempre o mesmo nicho, os atores de Salvador que gostam de teatro, que realmente valorizam e vão. Mas, tipo, se ia para um outro teatro que, teoricamente, precisaria de mais público, continuaria sendo sempre aquelas pessoas. Enquanto vinha um stand-up comedy daqui de Rio, São Paulo, qualquer coisa, fazia 2, 3 sessões e você ficava, gente, como assim? Eu acho que tem muito essa divisão, né, do teatro profissional business e do teatrão, assim. Eu acho que é uma grande bobagem, porque você tem que um pouco de tudo. E você dizer que o melhor teatro tá no teatro comercial business, você tá maluco. E se você disser também que não tem coisa boa, valor, você não tá certo. Eu acho que tem espaço realmente para tudo. E o que é mais importante é ver. É ir assistir. Sim. O teatro educa, o teatro forma, o teatro ensina. Mesma coisa, acho que ler um livro, sabe? Assistir um bom filme. A arte é do mesmo jeito. Sim. Todo tipo de arte forma a gente. E como é necessário isso. E já puxando para o nosso encerramento, meu querido. Não, eu sei que não acaba! Não chora, não chora. Você já falou de algumas coisas que você já está aí para o futuro. Tem a novela, mas me conta... Sua expectativa do ator Amaury, o profissional Amaury, daqui a 5 anos, onde é que você gostaria de estar? O que é que você gostaria de ver no nosso meio? O que é que brilha teu olho para um futuro melhor para a nossa arte, de forma geral? E para você como ator, claro. Conta pra gente. Eu acredito muito que a arte tem um papel revolucionário, acho que na vida das pessoas, assim. Como tem na minha... Eu desejo que a gente consiga ver uma sociedade inspirada pela cultura e não só Amaury porta-voz, mas outros colegas, irmãos, amigos ou não, como inspiração, sabe, para outras pessoas que desejem fazer arte, trabalhar com arte, porque eu acredito muito nesse papel de formação de indivíduo que a arte tem e como teve na minha vida, assim, acho que pensar de onde a Amaury saiu, no meio do caminho que a Amaury está agora e nos próximos 5 anos que eu quero continuar, não só fazendo bons trabalhos, não só continuando alimentando esse meu artista, porque eu sou artista. E o que mais me salva todos os dias é pensar que o meu artista ele tá vivo e ele me ensina como ser humano a ser melhor, sempre melhor. Sim. Melhor, sabe, na raiz, assim. E eu acho que é isso, eu acho que eu desejo, essa palavra rodou muito hoje, continuidade. Eu desejo continuidade pra gente, axé. Com certeza, muita continuidade, até porque uma pessoa especial como você não só merece, mas vai conseguir muita coisa. Obrigado, eu adorei. E eu te agradeço mais uma vez por vir aqui, por
se dispor a vir aqui para contar um pouquinho só sobre você. Quem sabe eu chamo outras vezes pra gente contar, porque se deixar a gente fica aqui 2, 3 horas, né? Tô mais dois baianos, daqui a pouco a gente já começa a puxar carnaval e não sei o quê. E o olha outro o Gandiaê! Pois é, olha ele o Gandiaê! vai ficar meio... Olha o Gandiaê! Olha o Gandiaê! Obrigado a vocês por verem mais um episódio nosso e até a próxima. Vida de Artista. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, gente!